Olá, tudo bem? Um grande prazer estar de volta, falar com vocês, aprender junto com vocês e trazer um conteúdo novo para vocês. Estamos iniciando então, neste momento, a disciplina Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa. Certamente haveremos de sair melhores do que estamos entrando. É o que eu desejo. Qualquer dúvida, vocês têm os canais, né? O meu e-mail, o WhatsApp. Vou começar de novo. Linguagem é toda forma de expressar, toda forma que o ser humano usa para se comunicar. A linguagem inclui a língua, que é um sistema convencionado pelos homens e utilizado por grupos. A gramática, um desses sistemas, é a gramática. A gramática é o exemplo desse sistema, por estar assim, que são as regras que estabelecem o uso da língua, de uma língua. Olá, que prazer estar de volta ao grupo. Estamos iniciando então, neste momento, a disciplina Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa. Espero sinceramente contribuir para que a gente possa, ao encerrar a disciplina, sair melhor do que estamos agora, com mais conhecimento, com mais visão crítica, com mais leitura geral. Vamos então aos nossos assuntos. A apostila já está na plataforma e o que nós fizemos foi então uma pauta daquilo que a gente considera central, itens importantes que precisam ser discutidos com vocês. Vamos iniciar então a nossa discussão fazendo um pequeno conceito sobre linguagem, língua e gramática. Bom, linguagem é toda forma que o ser humano usa para se comunicar. A linguagem inclui a língua. A língua é um sistema convencionado pelos homens e usado por grupos. E a gramática é um exemplo desse sistema convencionado. É o conjunto de regras que exatamente estabelece o uso da língua. Vamos então agora a um aprofundamento. Como tem sido o ensino da língua portuguesa historicamente? A quem ela favorece? O ensino da língua portuguesa tem servido exatamente aos poderosos. Vamos aprofundar isso daqui a pouco. Vamos primeiro falar sobre o seguinte. O ensino da língua da língua portuguesa é ensinado de forma descontextualizada do aluno, pois não valoriza o espaço cultural de todos. Este item que está na apostila, que é o primeiro que nós separamos, evidencia o seguinte. Ora, um país como o nosso, de tamanho continental, há uma diversidade de linguagem muito grande. Há uma questão cultural muito ampla. Só que na escola não se trabalha exatamente aquilo que é real, em loco, no dia a dia de nossos alunos. Há uma imposição e que se estabelece o que se deve ensinar. Muito daquilo que é da vivência do cotidiano é considerado inclusive um erro, é excluída, porque se estabelece que o certo é isto aqui que está no livro. Um grande equívoco. Há, portanto, o segundo item, uma manutenção da ideologia vigente de poder. Quem estabelece o que tem que ensinar? O que tem que estar no livro didático? Por que tem que ser exatamente aquilo e não a partir da vivência de nossas crianças, de nossos alunos, de nossos estudantes? Porque há uma intenção primordial de poder
só é, digamos assim, um exemplo de status. Vou dizer, até um passado recente, falar utilizando exatamente a gramática era um sinal de status social, né? Porque desde sempre a língua teve, o ensino da língua portuguesa teve esse viés de exclusão e apenas um olhar sob o ponto de vista de poder. Quem tem mais, o poder da linguagem é para poucos. Ora, se a linguagem, como nós falamos, é uma forma do ser humano de se comunicar, como nós podemos, digamos assim, abster, tirar, não é, esse valor que é a linguagem do dia a dia de todo um povo, diferente inclusive em cada estado? É um equívoco, mas há uma imposição, porque isso vem exatamente através do poder. Outra questão que nós vamos citar aqui é a linguagem é poder e traz poder. Atenção aos mecanismos sociais, históricos, culturais e políticos envolvidos. Ora, gente, só corrobora esse termo, essa pauta, só corrobora com o que nós já falamos. Na verdade, a linguagem tem poder, porque a linguagem é exatamente toda forma de comunicação. Mas a quem, digamos assim, interessa que o povo tenha capacidade de expressão, de comunicação? Os poderosos não gostam disso. Os poderosos entendem que a partir do estudo da língua, a gente então exclui a grande quantidade de pessoas, não é, para se comunicar, para expressar seu direito, não é, para evidenciar os seus desejos, as suas reivindicações. Então, é preciso ter uma linha de pensamento de acordo com a gramática formal, sem valorização alguma da linguagem que emana do povo, que vem do povo, não é? Exatamente porque, ao discriminar, se cala a voz da maioria e os poderosos continuam no poder. Outro ponto importante é sobre a escola e o livro didático. Elas são formadores de discursos ideológicos. Ora, a gente sabe muito bem que a ideologia, que a escola é um aparelho ideológico. Então, o que quer dizer isso? É que a escola ela tem um conjunto de ideias preparadas, prontas, para dizer, olha, é preciso incutir na cabeça de nossas crianças essa ideia. Não só das crianças, de todos os estudantes, até da universidade. Então, o que é que vem exatamente atrás da ideia da seleção desses conteúdos? Existe sempre uma segunda intenção. Então, o livro didático, muitas vezes, quem já tem experiência, que tem vivência na escola, sabe muito bem que o livro didático vem com um exemplo de algo que é completamente fora da realidade de nossas crianças, de nossos alunos. Eu lembro, inclusive, quando aluno, que vinha no livro falando sobre maçãs. E naquela época, anos 70, né, a região do Cariri, aqui, o Ceará, não se vendia maçãs. E a gente achava aquilo ali uma coisa tão distante, como também a pera, a uva. Então, quer dizer, fora da realidade. Não vai trazer o piqui, não vai trazer o chuchu, não vai trazer a realidade das crianças de cada lugar, porque não interessa despertar para os alunos, não é, um lado exatamente da criticidade. Então, o que está escondido nessa ideologia? Uma ideologia de poder que, através da linguagem que se usa, digamos assim, que se coloca como modelo, que não tem acesso para todo mundo, que é exatamente, você tem que ensinar a deixar a sua de lado, a sua linguagem de lado, e você tem que usar esta linguagem. Isso é um absurdo. Quer dizer, a aprendizagem ela tem que partir daquilo que já se sabe, como diria o próprio Freire.
né? E falando em Freire, é bom que se diga que a posição dele sobre a questão de que a gente tem que ser um agente político na escola. Não estou falando de partidos políticos, mas ser um agente político, não ser morno, aí é uma questão bíblica, né? A gente não ter uma posição, a posição deve ser exatamente o ensino da língua portuguesa a favor de todos, da não exclusão. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência de que, à medida que se segue à risca o livro didático sem nenhum questionamento, fazendo sempre aquilo que eles estão fazendo, estão mandando, nós estamos então contribuindo para que os poderosos continuem no poder e o povo continue subalterno, sem senso crítico, sem capacidade de reflexão, sem poder, inclusive, serem sujeitos da sua própria história. Outro item importante, aliás, antes disso, eu gostaria de lembrar que o livro didático, quando se escolhe o livro didático, deve ser escolhido pelo professor, né? no colegiado ali, no grupo, mas é preciso se perceber uma série de questões na escolha do livro. Né? A linguagem, o conteúdo, o que é que esse livro está dizendo, quem é esse autor, como é a visão dele sobre o ponto de vista da língua portuguesa. Ele exclui, né? Eu lembro que com o modernismo, né, os poetas como, por exemplo, Drummond, começou a usar o me, que é um pronome oblíquo, que se coloca sempre depois do verbo. E aí foi uma confusão enorme, está errado, não pode ser, tem que ser de acordo com a regra gramatical. Isso é um absurdo. Mas a gente sabe que alguns gramáticos, como o próprio Bechara, por exemplo, né, e outros, eles trazem agora uma pequena, digamos assim, ainda pequena, não é? Inclusão de uma linguagem que vem exatamente do povo, mas nos livros didáticos isso ainda nós não vemos. Não há ainda uma grande valorização, como se deveria vir, para uma linguagem que exatamente é a linguagem do povo. Eu estou falando sobre a linguagem, principalmente na questão verbal. Na questão da escrita, é preciso que se diga o seguinte, tanto numa como na outra, é preciso que, ao se comunicar, que a gente tenha a capacidade de ser entendido. Né? Quando a gente se comunica, para que haja comunicação, é preciso que haja exatamente o entendimento do receptor, né? E do interlocutor, que essa comunicação aconteça. À medida que eu falo e que o outro não entende, por exemplo, eu posso usar exatamente um vocabulário altíssimo com uma linguagem de acordo com a gramática formal e alguém não entender que não teve acesso à escola. Então, para que serve? Então é preciso que a gente entenda que o ensino da língua portuguesa, ele deve partir do simples, a partir do que já se tem de conhecimento da vivência humana, não é? Para a sua ampliação para outros grupos, não é? Para focar essa aprendizagem de uma forma muito mais global e não específica, né? Não micro, mas sim macro. É preciso a gente ter uma visão mais holística à medida que a gente trabalha com língua portuguesa. Então eu diria outro ponto aqui. Como deve ser o ensino da língua portuguesa? É preciso que a gente primeiro faça um combate ao certo e ao errado. Muitas vezes nossas crianças que têm sua linguagem própria, elas são discriminadas pelo próprio professor ou por um colega que mora em outro lugar da cidade, né? E aí dizer nós vive está errado. Ora, se eu digo nós vive e eu entendo que é nós vivemos, está correto, porque a comunicação aconteceu. E qual é o objetivo da linguagem? É toda forma que o ser humano usa para se comunicar. Então, se ele usa a sua linguagem, está correta. Errado é quando não há comunicação, quando não há o entendimento das duas partes. O conteúdo fica perdido, então não há comunicação. Aí não está certo, não é? Então, é preciso que a gente diga que há uma imposição, digamos, nos vestibulares, nos concursos, não é? A exigência é que se fale uma língua formal, mas é preciso se entender que isso deve mudar, isso precisa ser combatido. A gente precisa escrever com lógica, com coesão, com coerência.
Mas se a gente vai ensinar um texto narrativo, a gente tem que trazer à tona exatamente a linguagem que é usada dos personagens de sua vivência, por exemplo. Né? Então, é muito importante que a gente faça esse combate ao certo e ao errado, que a gente não faça ouvido de mercador, que a gente não evidencie, né, com veemência, com educação, claro, mas com veemência, que aquela criança que disse nós vive, ela está certa também sob o ponto de vista do seu grupo social. É o que ela aprendeu desde o útero, a mãe dizendo nós vive, a gente vamos. Então, como é que isso pode ser quebrado e dizer que está errado? Não, a gente precisa dizer que existe também uma outra forma de se falar. Né? Então, é esse ponto que a gente precisa deixar muito claro. Outro ponto é o combate ao ensino da gramática dissociada do texto. Ora, para que serve então? E historicamente, vocês estudaram, eu estudei, né? E ainda há quem estude, ainda há assim esse foco, apesar do Enem ter dado uma quebra nisso, né? Porque não cobra mais a gramática específica, praticamente não tem sido cobrado, né? A gramática, questões de gramática nos vestibulares, mas o que é que a gente tem visto na sala de aula? É que o professor continua fazendo um trabalho de memorização da regra. Então, eu sei que substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Pronto, então está ótimo saber disso. Para que serve saber disso na hora que eu estou escrevendo, na hora que eu estou produzindo um texto, oral ou escrito? Não tem serventia. A serventia está em saber que as palavras elas precisam se casarem. É preciso haver uma concordância entre o sujeito e o adjetivo, por exemplo. Se o substantivo é feminino, o adjetivo também deve ser. Não é? E assim vai, a gente não pode aprofundar tanto aqui, mas de qualquer forma é preciso ter uma noção, primeiro, de que esse ensino de gramática, ele não traz grandes escritores. A prova é tanta que se você for pensar assim, porque nem todo professor de gramática, ele escreve com tranquilidade, digamos assim, com propriedade, porque ele tem o domínio das regras, ele tem o domínio do que é memorizado, não do entendimento da língua como um todo. Então, quando a gente fala assim, que a língua é um sistema convencionado pelos homens, é exatamente com essa intenção. Esse convencionado é que se estabelece que tem que ser desta forma. Quem estabelece? Por que estabelece? Qual é a intenção de ser assim a regra da gramática? Já que, como nós falamos aqui, a gramática é exatamente esse conjunto de regras que se estabelece o que é certo e o que é errado. É muito importante que a gente tenha a gramática. Nós defendemos a gramática, o estudo da gramática. Nós não defendemos uma gramática que não serve para desenvolver a competência da linguagem oral e escrita. O ensino da gramática tem que ser contextualizada, tem que ser trabalhada a partir do texto, porque o ensino da gramática tem que ser exatamente a serviço da comunicação, a serviço da produção textual, né? A serviço da oralidade, claro, mas é preciso que, sem sombra de dúvidas, a gente tenha esse foco. A gramática tem ajudado, a forma como nós estamos ensinando, tem ajudado a favorecer grandes escritores, grandes pensadores? Não. Por quê? Porque o foco está na capacidade de memorização das regras. Eu estudo a conjugação dos verbos, mas eu não sei aplicar na hora da frase. Então, alguma coisa está errada. Portanto, o ensino da gramática ele tem que ser a partir do texto. Não da gramática para o texto, mas do texto para a gramática. Isso é fundamental. Através do modelo, através do exemplo, através da interpretação, né? Da compreensão do que é o ensino da língua. Né? Claro, é muito importante o foco na coerência e na coesão. No entendimento de que as classes gramaticais, ou se você vai trabalhar com análise sintática, tudo isso tem que ser em favor da comunicação, em favor do texto,
né? Aproveitando que muitas vezes você coloca, faz uma análise sintática e coloca frases que não têm relação com a nossa vivência. Isso tudo conta. Então a gente precisa entender a linguagem, o ensino o ensino da língua portuguesa, exatamente para favorecer a linguagem, a comunicação, né? A oralidade e a escrita, né? E combater exatamente uma gramática que serve apenas para medir, digamos assim, o nível de capacidade de memorização de regras. Aproveitando que a gente tem quanta gente que nós conhecemos que poderia estar, nós próprios, né? Vamos fazer um exame de consciência, nós próprios poderíamos estar escrevendo muito melhor, poderíamos estar nos expressando oralmente muito melhor, mas o sistema, nós somos vítimas desse sistema que não quer isso. Quer exatamente que a gente estude sob um ponto de vista da memorização, porque isso nos impossibilita de crescer, né? De evoluir a nossa capacidade de compreensão, de interpretação do mundo. Porque quanto mais alienados nós formos, melhor para o sistema, para quem está no poder, para quem não entende o povo de uma outra forma, eu diria até de uma forma cristã, né? Então você entende o povo apenas como aquele que produz, aquele que compra. Pronto. Então, e o ser humano não tem outras questões muito mais valorativas, né? O ser humano pensa, o ser humano sente, né? O ser humano tem a possibilidade de evolução positiva, capacidade de ver o mundo de uma outra forma e contribuir para a construção de um mundo mais justo, mais democrático. Por isso Paulo Freire diz, nós precisamos ter uma posição política na hora de ensinar a língua portuguesa. Aliás, de ensinar qualquer disciplina, né? Mas assim, tudo parte através da língua portuguesa. Bom, outro item é que outra maneira a gente pode trabalhar essa metodologia? Valorizando os gêneros textuais. O que são gêneros textuais? Tudo que se escreve, tudo que se lê. Então, no dia a dia, e há pouco tempo, né, acredito que acho que 2 décadas talvez, não sei nem se isso tudo, né, se está trabalhando com mais ênfase essa questão dos gêneros textuais. Mas é preciso a gente supervalorizar os gêneros textuais. Por exemplo, você vai a uma consulta. Lá na consulta o médico passa uma receita. Receita é um gênero textual. Você sai da consulta, sai da clínica e vê em frente uma faixa, né, dizendo que aí tem uma promoção lá no shopping. É um gênero textual. Então, os gêneros textuais é tudo que se comunica. É o e-mail, não é? Ou é uma mensagem de WhatsApp, não é? Então, tudo que se escreve no dia a dia. E aí, tudo que se lê no dia a dia. Então, ter o conhecimento sobre os gêneros textuais torna você alguém mais independente, com capacidade de se comunicar melhor. Então, os gêneros textuais, eles são indispensáveis, deve ser uma prioridade, né? Assim, lá em cima mesmo, né? Trabalhar os gêneros textuais, porque são os gêneros textuais que facilitam a aprendizagem da língua portuguesa. É exatamente através dos gêneros textuais que você tem a capacidade de se comunicar, ou seja, você vai aprofundar a sua competência na linguagem. E à medida que você se comunica, que você entende, digamos, uma criança ou um adulto que não sabe, que não tem conhecimento sobre, digamos que seja um analfabeto mesmo, ele não sabe para onde vai o ônibus, ele vai ter que perguntar. E quem não tem a coragem de perguntar faz o quê? Não sai do canto, fica ali parado. Então, é preciso que a gente entenda, como esse exemplo simbólico, que à medida que mais gêneros textuais nós temos conhecimento, mais capacidade nós vamos ter de nos relacionar, né? Mais capacidade nós vamos ter de escrever, de se comunicar, de crescer, de evoluir na capacidade de fazer uma leitura de mundo muito maior, né? Combatendo exatamente aquilo que é, digamos assim, pequeno, aquilo que não é holístico, que você não tem uma visão mais globalizada das questões, né? O próprio Rubem Alves disse certa vez, num dos seus livros, que use-se grade curricular, algo que explica muito bem essa prisão que nós vivemos, né? Voltados apenas para aquilo que vem de cima para baixo, dizendo o que a gente deve ensinar.
Então é uma reflexão bastante pertinente, né, nesse contexto que a gente quer trazer hoje como reflexão. Se nós estamos dizendo que há uma necessidade urgente de se valorizar os gêneros textuais, como é dizer que o estudo da leitura e da escrita é o topo desse processo, né? Então, é fundamental que a criança tenha dos seus professores essa prioridade. Aprender a ler de forma polissêmica, não a leitura limitada, né? Não a leitura apenas que se decodifica as letras, mas que de fato haja uma interpretação, uma compreensão a partir exatamente daquilo que as crianças podem escolher, podem gostar de ler, baseado na realidade delas. Isso é uma prioridade importante. Portanto, amigos, é muito bom que a gente possa hoje fazer essa reflexão com vocês que trabalham em sala de aula. A metodologia do ensino de língua portuguesa tem que ser voltada para a leitura e para a escrita no ensino fundamental, de tal forma que o uso dos gêneros textuais seja uma praxe normal. Porque é através dos gêneros textuais, como já falei bastante aqui hoje, né, é que as crianças vão se tornando, então, adolescentes sujeitos da sua própria história, né? Bom, uma luz no final do túnel, né, nos aparece, já como a última pauta, a respeito da BNCC. A Base Nacional Comum Curricular, ela vem exatamente seguindo muitos preceitos dos PCNs, né? A ideia geral dos PCNs, agora formaliza, né? Porque os PCNs eram apenas sugestões, dicas, agora a BNCC se transforma em lei. Então, é muito importante entender que, por exemplo, nas 10 competências, a 4ª competência é sobre comunicação. Pronto, nada mais claro, né? Então, a importância de todas as linguagens, né? A linguagem artística, a linguagem cultural, a linguagem voltada para a comunicação oral e escrita, isso é uma prioridade, é fundamental que nossas crianças consigam entender o seu contexto, o seu mundo. E é exatamente a partir da escola que nós vamos ter, vamos experienciar, digamos assim, né? Essa relação dos livros, né, dos escritos, das oralidades, né? Então, na sala de aula. Então, portanto, eu gostaria de finalizar esta aula explicando mais uma vez, reforçando mais uma vez a necessidade de nos aprofundarmos mais sobre esses assuntos, né? E a gente, quanto mais palestras a gente assistir, quanto mais vídeos, né, a gente tiver contato, quanto mais desejo e fome de aprender, né, nós vamos nos tornando então profissionais mais, digamos assim, voltados para uma linha de revolução do sistema educacional, né? Repito o que eu disse no começo, nós não podemos ficar em cima do muro, nós precisamos fazer a opção correta, e a opção correta é exatamente valorizar as minorias, combater os preconceitos, né? Valorizar cada vez mais a democracia, o direito de ir e vir, o direito de falar, de expressar, de dizer o que se sente, né? Claro, com muita educação. É fundamental, portanto, que estejamos sempre unidos nessa mesma linha de pensamento, para que a gente possa ser um soldado neste exército que busca certamente combater uma metodologia do ensino de língua portuguesa que nos leva para baixo, não para cima. Qual é a metodologia que nos leva para cima? Uma metodologia que nos faz crescer na capacidade de reflexão, na capacidade, na competência de escrever com eficiência, não de memorizar regras, mas de entender as regras e dentro do contexto, dentro exatamente de parâmetros, né? E acredito muito que vocês poderão nos ajudar nisso, né? Porque todos nós estamos com esse mesmo propósito de ver uma educação eficiente, sem aquela preocupação apenas de nota no SPAES ou nota na Provinha Brasil, né? Porque tudo também tem uma relação com o que eu falei no começo, né? A quem interessa saber o que se cobra. É muito importante entender isso. Então, mais decisivo, mais definitivo, agora no final, eu digo, precisamos aprender para poder ensinar.
precisamos nos aprofundar para sermos cada vez mais capazes, né, de desenvolver competências e habilidades que façam com que nossas crianças, nossos jovens possam de fato valorizar e vivenciar competência, democracia, ética, né, solidariedade, respeito, né, e capacidade de expressão, capacidade de percepção, de entender holisticamente o mundo em que vivemos. Muito obrigado. A gente se comunica através do WhatsApp, as atividades na plataforma e também no WhatsApp. Até o próximo encontro. Um grande abraço, muito obrigado. Contem sempre comigo.